Para quem está nos assistindo ao vivo, boa tarde. Como essa aula fica gravada para a posteridade, lá no canal do YouTube da Performance, então bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo depois. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Obrigado por vocês disporem do tempo de vocês, quem está ao vivo aqui, numa quarta-feira à tarde, parar um pouquinho aí a rotina do consultório, a rotina de trabalho para estudar. Você que está assistindo depois, independente do horário, às vezes final de semana, né? Dedicou a isso. Muito obrigado também pelo seu tempo. Em nome da Performance, eu quero te agradecer. Bom, essa é mais um webinar da sequência que nós fazemos já há quase 3 anos. Todo mês a gente está aqui com um propósito de trazer conhecimento acessível a todos. Isso aqui não tem custo nenhum, e nem é a ideia que tenha. Conhecimento bom para nós é conhecimento compartilhado. Então, eu espero que tudo que for apresentado aqui hoje seja de grande utilidade para vocês. A nossa intenção, o nosso propósito com tudo isso é capacitar você, profissional nutricionista, você, prescritor, a utilizar os produtos da Performance com mais embasamento, com mais segurança, também nos dispormos a atendermos vocês depois dessa aula, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem falar comigo, falar com o time da Performance, os canais são totalmente abertos. Eu acho que isso que é o mais importante, né? Para a gente poder criar um relacionamento e um canal para vocês de estudo, de atualização, totalmente voltado para a ciência. Então, mais uma vez, muito obrigado. E nós temos uma hora para discutir esse tema que está na tela, que é a suplementação de creatina, com enfoque mais clínico, terapêutico, né? Nesse caso, a resistência à insulina. E por que que a gente está trazendo esse tema à tona? Primeiro porque é um tema importante, quando a gente fala de resistência à insulina, vocês vão ver que a abrangência disso já não é pequena, já de longa data. É um problema já que tomou uma proporção muito grande, ou seja, é comum a gente ter essa dor no consultório, pessoas que chegam cada vez mais novas, com exames e diagnósticos que tendem para resistência à insulina. E também a suplementação de creatina já vem sendo estudada nesse contexto há muito tempo. E com boas evidências, com bons protocolos, tá? Embasando bastante o uso do suplemento, não só como ferramenta ergogênica, ou seja, no exercício, mas também para aplicação clínico-esportiva, que a gente chama, né? Você não precisa deixar de usar no esporte, mas você pode também utilizar na clínica. Para quem não me conhece, está aqui meu nome na tela. Eu sou Humberto Nicastro, eu sou nutricionista de formação. Eu sou consultor da Performance já há quase 3 anos. Esse é meu Instagram, eu acho que é o nosso cartão de visita hoje, né? Então, está aqui minha rede social para quem quiser. A intenção não é ganhar seguidores aqui, porque isso, na verdade, não muda nada, mas a intenção é disponibilizar um canal de contato para você. Não vou passar meu WhatsApp aqui, porque senão eu vou ficar maluco. Então, eu deixo aqui o meu Instagram para vocês me mandarem mensagem, tá? Para a gente poder conversar, trocar experiência, material e tirar dúvida, tá bom? Fiquem à vontade para vocês me escreverem. Bom, para a gente começar, vamos entender um pouquinho rapidamente, né? Só para a gente iniciar aqui a nossa discussão, o histórico que a creatina tem dentro do cenário acadêmico, né? Quando que ela começou a ser estudada e como isso se desenvolveu até hoje. É muito comum a gente ouvir falar que é um dos suplementos, se não mais, um dos mais estudados que a gente tem dentro da nutrição. E, de fato, isso é verdade, não só pelo interesse que ela desperta e vem despertando ao longo dessas últimas décadas, mas também pelo tempo que ela já tem, a bagagem acadêmica que ela já carrega. Então, olha só, tudo começa lá em 1832. Olha só quanto tempo já faz isso, né? Quando a creatina foi isolada pela primeira vez a partir da carne, né? Já na década de 70, né, a gente começou a ter as pesquisas aqui no exercício. 82, 92 foi uma pesquisa que marcou bastante, que foi o estudo do Roger Harris, aplicando creatina, e aquele protocolo de carregamento surgiu lá em 1992, né?
Então, a partir desse estudo de 92, a literatura começou a crescer muito, porque foi ali que surgiu o primeiro protocolo oficialmente na literatura. E já em 96, né, essa literatura começa a avançar, e aí a creatina começa a ser testada em várias modalidades esportivas, com outros protocolos diferentes daquele primeiro, né? Começa a ter estudos já para os anos 2000 lá, mais bioquímicos, a biologia molecular começa a ganhar uma força, né? Até que 2010 isso começa a se inserir na área clínica, né? E não sai 100%, nunca vai sair, mas o olhar não é mais só esportivo, ele passa a ser clínico também, né? E em 2020, vocês vejam que não é tão antigo assim, pelo contrário, é muito recente. A creatina já é entendida de modo consensual que é um suplemento, entre aspas, de uso obrigatório, tá? Para pessoas que portam resistência à insulina e ou diabetes, né? Então, a gente já tem um corpo de evidências de longa data e de 2020 para cá, isso já vira um consenso, né? A creatina realmente é um suplemento que deve ser usado como um coadjuvante para o tratamento da resistência à insulina e do diabetes tipo 2, né? Em 2012, né, o Bruno Gualano, que é uma referência aqui no Brasil, no estudo da creatina na parte esportiva e na parte clínica principalmente, ele publicou essa revista, essa revisão, perdão, na Amino Acids, que é uma revista de excelência, né? Olha só, 2012 isso, né? Já fazem mais de 10 anos, destacando condições clínicas onde a creatina já havia sido muito bem estudada e não demonstrou benefícios terapêuticos significativos, que é o que vocês estão vendo na área vermelha. Na área verde, estudos que já haviam, nessa data, 2012, avançado e já era comprovado e já bem discutido que a suplementação de creatina é essencial para fundamentar esses efeitos terapêuticos. E na área amarela, é o que estava sendo estudado, caminhando, alguns estudos já com boas perspectivas, outros com menos. Alguns dessas condições já podem ser colocadas na área verde, depois de mais de 10 anos, outros na área vermelha. Então, destacando aqui, né, o que está na área verde, a sarcopenia, a suplementação de creatina em idosos, é conduta fundamental e diria que obrigatória também, junto com o exercício de força, né? E na área amarela, até 2012, aqui a gente via ali, ó, sinalizando aqui para vocês, ó, o diabetes tipo 2 aparecendo aqui, né, para chamar atenção para o quadro de resistência à insulina. Tantas outras condições aí dentro são muito interessantes, né? Osteoartrite, né, que é uma doença articular que acomete mais mulheres na terceira idade, a osteoporose, quadros de fibromialgia, né, doenças musculares, tem doenças do sistema nervoso central aí bem importantes, como Parkinson, Alzheimer, depressão também, mas a nível muscular, o diabetes tipo 2 chama bastante a atenção, né? E a diabetes, como eu disse, o tipo 2, a resistência à insulina, já não é uma coisa nichada de muito tempo, né? A gente sabe que isso é um problema de saúde pública, ou seja, vem atingindo uma grande parcela da população. As pessoas aí fora estão precisando de ajuda quanto a isso. Nós, enquanto profissionais da saúde, a gente precisa se sensibilizar um pouco com isso, né? Tem muita gente carregando esse problema e muita gente desinformada, né? Não sabe o potencial que um suplemento que até então é visto como só esportivo, ele pode ajudar clinicamente também, né? Não vai fazer um milagre, não é uma medicação, mas é um bom coadjuvante que pode auxiliar, mais acessível talvez a algumas pessoas, com uma baixa ou nenhuma incidência de efeito colateral, por exemplo, né? Mas é um suplemento, né? É um nutriente, não é um medicamento. Mas olha só que interessante, né? Então aqui tem uma referência de 2020, né? Que segundo essa instituição, a Global Burden of Disease Study, a incidência de diabetes aumentou, olha só que impactante, né? De 11,3 milhões, ou seja, já era muito alto lá em 1990, para 22,9 milhões em 2017. Isso é um dado pré-pandemia, né? Lembrando, né?
A gente não sabe quanto, a gente não teve nenhum reporte ainda epidemiológico, nem de obesidade, nem de resistência à insulina oficial pós-pandemia, né? Provavelmente esses dados devem sair em breve. Mas olha só, em 90 para 2017, esse número mais do que dobrou. A pandemia provavelmente tracionou isso mais ainda. A gente deve ter um número muito maior do que isso hoje, por conta do sedentarismo, né? Dos maus hábitos que a gente viveu ali atrás. E a prevalência, né? Essa é a incidência, né? A prevalência aumentou, olha só, de 211,2 milhões de 90 para 476 milhões em 2017. É assustador, né? Às vezes a gente não tem noção desses números porque a gente não vive isso. A gente não tem ninguém na família que porta resistência à insulina ou diabetes, não é o nosso público do consultório, a gente come bem, a nossa célula de convivência ali não são pessoas que têm isso, né? Mas quando a gente tem alguém próximo, algum familiar, a gente se sensibiliza um pouco com isso, porque a gente sabe o quão importante é cuidar daqueles que estão próximos da gente, né? Mas tem muita gente, né? Olha só os números como são assustadores em relação a isso. Esse é um gráfico que impacta bastante visualmente, né? Isso aqui é um gráfico publicado pelo CDC, que é o Centro de Controle de Doenças, lá dos Estados Unidos. Esse é um mapa dos Estados Unidos em 2004. Aqui embaixo, para vocês entenderem essa legendinha, como é que ela funciona, é assim, ó. Quando está essa cor mais esbranquiçada, vocês veem que tem bastante estado e província, cidade aqui, com essa cor mais branquinha. Significa que a incidência de obesidade ela é baixa e a de diabetes diagnosticada também é baixa, né? Então, esses estados na cor mais branquinha aqui são estados com baixa incidência de obesidade e baixa incidência de diabetes diagnosticada. Conforme a obesidade vai aumentando, a cor vai ficando mais azulada. Então, os estados mais azuis aqui é onde a gente vê o excesso de peso começando a aparecer a nível populacional, né? As áreas mais, sei, laranja aqui, vamos chamar assim, né? Tá meio confuso essa cor aqui, mas vamos chamar de laranja, são áreas onde você tem a diabetes diagnosticada sem obesidade, tá? E quando você vai indo na transversal, que é a área roxa, aqui, ó, significa que você aumentou os dois. Você teve uma incidência tanto de obesidade e tanto de diabetes. Quem vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? Olhando o mapa aqui de 2004, dá para perceber que a obesidade parece que antecede, né? Porque a gente vê mais cor azul aqui do que cor laranja e poucas colorações roxas. Então a gente vê que em 2004 já havia um excesso de peso. 5 anos depois, ou perdão, passado quase 20 anos depois, né? A gente está vendo aqui o estado pré-pandemia. Isso foi 2019. Então, olha só como tomou conta, né? A gente não tem mais área em azul em evidência, ou seja, não tem mais só sobrepeso mais. Agora virou uma comorbidade associada. A resistência à insulina, que é o roxinho, ó, ela passa a tomar conta de boa parte, olha só, dos estados. Imagina como isso ficou pós-pandemia. Provavelmente deve ter dado, infelizmente, uma piorada. Tem muita gente que precisa da gente. Tem muita gente que precisa da nossa ajuda. E se a gente souber como ajudar, esse é o nosso propósito enquanto profissional da saúde, ajudar, né, o próximo. Com certeza a gente impacta a vida de bastante gente. E a gente não precisa esperar o problema acontecer também. A gente pode tratar de maneira preventiva isso, tá? Então, por definição, resistência à insulina é isso, né? Ela está associada frequentemente à obesidade, ao sedentarismo. Frequentemente, não é sempre. Ela pode ter outras razões, tá? Mas a nível de comorbidade, ela está associada à obesidade e ao sedentarismo, né? E é um dos principais fatores que vai levando ao desenvolvimento de diabetes tipo 2. E olha só, estado nutricional, né, que é a obesidade, e atividade física, são duas coisas que a gente consegue controlar. A gente consegue atuar diretamente. Quando as pessoas nos procuram no consultório, de certa forma, não é para cuidar disso, é para prevenir. E o sedentarismo, a gente tem os nossos colegas, parceiros tão importantes da educação física, para nos ajudar quanto a isso e fazer um trabalho conjunto, associado, né?
Então, percebe pelo gráfico aqui, né, que você vai tendo, né, olha, um aumento nos níveis de insulina, né, e que lá na frente, né, de acordo com o tempo, é o que está escrito aqui, essa resistência à insulina, ela pode sim levar ao quadro de diabetes tipo 2. Isso é por fatores epigenéticos, né, ambientais. Quando a gente olha o nosso entorno, se o ambiente, que significa comer, dormir, fazer exercício, se não estiver muito bem organizado, daqui a pouco a gente pode entrar num quadro de diabetes. E isso vai levando a um comportamento da insulina distinto, né? E da glicose também, né? Conforme a insulina sobe, a gente não consegue dar conta, a gente cria uma resistência a isso, por isso que ela sobe, para tentar fazer o efeito periférico. Ela não consegue, a glicemia começa a subir, você tem uma resistência à insulina instalada, um quadro de diabetes tipo 2, tá? Como eu falei, a gente tem os fatores ambientais como os mais importantes, né? Alimentação, sono, estresse, atividade física, mas a gente pode ter fator genético também, né? Esses fatores ambientais, eles atuam muito através do nosso nível de adiposidade, que é um tecido inflamatório, né? Que tem a capacidade ali de alterar a expressão de genes, proteínas, e algumas delas responsáveis pelo metabolismo de glicose, tá? Nós temos estudos em humanos avaliando a efetividade da creatina nesse quadro da resistência à insulina? Sim, nós temos um monte de estudos em humanos, avaliando tanto eficácia quanto segurança. Mas boa parte desses estudos, eles associam a atividade física, o exercício junto. Alguns falam de exercício de força, outros falam de exercício aeróbio, outros dos dois, exercício concorrente, que é misturar força e aeróbio. Sempre o discurso ele tem que ser esse. Se o sedentarismo é um fator de risco, eu não posso terceirizar tudo para a nutrição. Olha, basta tomar creatina e continua sedentário. Não, aí não está fazendo bem a ninguém falando isso. Está fazendo mal, né? Está incentivando o sedentarismo. E o exercício promove benefícios muito além da nutrição. Saúde cardiovascular, controle de pressão arterial, controle de perfil lipídico. Então, a nutrição ela tem um poder de ação legal, mas o exercício vai muito além do que a nutrição pode promover. Se associar os dois, que ótimo, né? Então, a gente não fomenta, não incentiva estudos sem exercício, mas tem pouquinho, mas tem. Eu destaquei um para vocês aqui, é mais para chamar a atenção do potencial da creatina do que ficar falando normalmente que ela pode ser uma estratégia isolada, tá? Então, olha só que interessante, né? Tem esse estudo Open Label Crossover, tá? Que foi feito com pacientes diabéticos tipo 2 diagnosticados, né? Com diabetes, portanto. Alguns estavam utilizando medicação, outros não, tá? Então não é aquele controle perfeito. Esses pacientes com esse perfil aqui, eles foram submetidos à suplementação de creatina. Olha só, 6 gramas por dia de creatina ou 1.000 miligramas por dia de metformina por 5 dias. Metformina todos conhecem, é um hipoglicemiante oral. Olha que interessante isso, né? Ele está comparando de uma maneira não tão conveniente assim, né? Porque o controle aqui não é tão bom. É um estudo que mistura, não tem exercício, não tem controle dietético, né? Mas ele está comparando a eficácia da creatina com a metformina por um período curto, 5 dias. E qual que é o resultado? E a metformina é um hipoglicemiante oral de primeira escolha, muitas vezes, né? E qual que é o resultado que ele observou? Olha, diminuição da concentração de glicose em ambos os grupos de maneira igual. Olha só que interessante, né? É um sinalizador aqui, um indicador, né, que a creatina tem um potencial de trabalhar a questão glicêmica muito próximo aqui do que faz uma medicação, a metformina. Por ser um estudo curto de 5 dias, obviamente que a gente não vai conseguir ver a alteração de hemoglobina glicada, peptídeo C, insulina. Hemoglobina glicada é um marcador que demora 3 meses, na média, para alterar. É uma média ponderada do comportamento do açúcar ao longo de 3 meses. Então, 5 dias é muito pouco. Então, normal, isso aqui dá inalterado. Mas já com uma evidência que é interessante para o metabolismo de glicose.
E estudos que abrangem a creatina com exercício. E esses são, de fato, os estudos mais interessantes, né? E aí a gente tem bastante, né? Vamos olhar alguns aqui para ver como é que eles foram feitos. Depois eu vou destacar um para vocês, porque eu acho que dali a gente extrai um protocolo de como utilizar e depois a gente vê o mecanismo e a segurança do uso dessa creatina no diabetes. Isso é importante ressaltar. Eficácia e segurança. E por que que a gente tem que prezar pela segurança da creatina no diabético? Porque, em alguns casos, o diabético também pode ser um nefropata. Ele pode ter alguma complicação renal. E muito se fala a respeito da segurança da creatina para quadros de insuficiência renal, saúde renal, filtração glomerular e assim por diante. Embora a gente saiba que isso é um mito, né, que a creatina não promove nenhum efeito deletério na função renal, não custa a gente olhar isso com qualidade, né, com bastante evidência. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse é um estudo feito com indivíduos saudáveis, não são diabéticos, tá? Esses dois trabalhos aqui, vamos juntar os dois no mesmo discurso, né? Um bom desenho experimental, né? Um estudo duplo cego controlado por placebo. O outro também, olha, duplo cego controlado por placebo. Esse estudo fez aquele protocolo de carregamento, 20 gramas de creatina durante 2 semanas, tá? Só que nessas 2 semanas, o que acontecia com essas pessoas saudáveis? Elas ficavam imobilizadas. Imobilizadas é como se você engessasse a perna delas. É um modelo de desuso muscular. O desuso muscular, ele leva a alterações no metabolismo de glicose no músculo, tá? Passado 2 semanas de mobilização, essas pessoas faziam uma manutenção. Elas tomavam 15 gramas por dia por 3 semanas e depois 5 gramas por dia por mais 7 semanas. É um estudo bem longo, né? 2 semanas de mobilização, mais 3 semanas de 15 gramas e mais 7 semanas tomando 5 gramas, tá? Esse estudo aqui, ó, esse segundo trabalho, ele fazia, ó, deixa eu achar aqui, ó, também a fase de carregamento, 15 gramas por dia, tá junto aqui, não dá para ver, mas entenda que aqui está dividindo, tá? Ó, 15 gramas por dia, durante uma imobilização de 2 semanas também, tá? Combinada ou não combinada com a suplementação de whey protein, mais uma manutenção de 6 semanas com 2,5 gramas por dia, tá? Então, são estudos com desuso muscular em pessoas saudáveis, tá? Ambos têm o exercício de força. Dá uma olhada aqui, olha. O programa de treinamento, foi feito um programa de treinamento durante as 3 semanas de reabilitação. Aqui, ó, foi feito um programa de treinamento de força durante 3 semanas. Então, aqui a gente está associando suplementação de creatina com desuso muscular e com exercício de força, tá? Os resultados. Ambos os estudos mostraram, olha, que o período de mobilização levou uma redução de 20%, aqui ele não fala em porcentagem, mas aqui sim, de GLUT4 no grupo placebo, que não tomou creatina. Aqui também, no grupo placebo, que não tomou creatina, tá? O GLUT4 é uma proteína que tem a responsabilidade de subir na membrana do músculo e captar a glicose. E isso gera uma diminuição da glicemia, tá? Quando a gente fala que alguém tem resistência à insulina, significa que esse sinal dentro do músculo ele é ineficaz. Esse GLUT4 não consegue subir lá para a membrana e capturar essa glicose e trazer para dentro. E nem basta trazer para dentro, né? Você tem que transformar essa glicose em glicogênio. Isso é o que a metformina faz, por exemplo. Ela ajuda a translocação de GLUT4 para que ele capte glicose e essa glicose vire glicogênio, tá? O que ele fala aqui? Que essa redução de GLUT4 que teve no grupo imobilizado e não tomou nada, ela foi menor no grupo que suplementou creatina, tá? E que durante o período de reabilitação, o grupo que tomou creatina teve um aumento na quantidade de GLUT4 de 40% em relação ao grupo placebo. E isso também virou glicogênio muscular. Então você deu um destino para essa glicose. Olha que interessante isso, né? E isso numa pessoa saudável. Você está induzindo aqui um quadro, entre aspas, de resistência à insulina com desuso muscular.
Aqui seria a mesma coisa que a pessoa, por exemplo, operar o joelho e ficar de muleta, ou ficar com a perna engessada, ou uma pessoa ficar acamada no hospital deitada. É uma pessoa saudável, mas passou por algum trauma, por alguma lesão, que teve que sair da sua rotina normal e parar de fazer atividade física, tá? Ou parar de fazer as atividades do dia a dia também. A mesma coisa esse grupo observou aqui embaixo, olha, teve uma redução de GLUT4, né? O grupo creatina menos. Quando entrou no período de reabilitação, aumentou o GLUT4 na creatina e aumentou o glicogênio muscular também. Então, existem duas evidências muito fortes, né, mostrando isso. Aí a pergunta que os próximos fazem é: se funciona para uma pessoa saudável, imagina para uma pessoa que é resistente à insulina, né, que ela já tem a resistência à insulina instalada. Aí a gente começa a ter esses outros trabalhos aqui. Tem trabalhos ainda com pessoas saudáveis, vocês estão vendo aqui, que olha, pessoas saudáveis, sedentárias, suplementando creatina, fazendo a fase de carregamento por uma semana, depois uma manutenção, junto com um programa de treinamento, e aí uma melhora em todos os parâmetros aqui do metabolismo de glicose. Mas aí começam a surgir os estudos com as pessoas que têm resistência à insulina. E aí eu vou destacar para vocês esse trabalho aqui, também do Bruno Gualano, né, publicado no Medicine and Science, e ele trabalhou com diabéticos tipo 2. A gente vai ver esse trabalho com bastante detalhes agora, né, como que ele fez isso daqui, porque ele observou uma melhora interessante. E daqui, eu já adianto a vocês, a gente vai ver como que se usa, como que é a forma recomendada da literatura, né, para se usar a creatina no tratamento da resistência à insulina. Então, esse foi o trabalho que o Bruno publicou em 2011, né? O título é bem legal, né? Creatina e diabetes tipo 2, um estudo randomizado, duplo cego e controlado por placebo, tá? Ele durou 12 semanas, tá? 3 meses, portanto. Tinham homens e mulheres com uma média de idade acima de 45 anos. Todos tinham diagnósticos de diabetes tipo 2. Eles eram sedentários por pelo menos um ano e tinham sobrepeso de acordo com o IMC, tá? Eles excluíram pessoas que estavam usando insulina exógena, eram hipertensos não controlados, e aqui tem um ponto de corte, tinham doenças cardiovasculares ou distúrbios musculoesqueléticos, isso é a segurança do estudo, né? Estavam fazendo dieta vegetariana, porque a gente sabe que o vegetariano responde muito melhor à suplementação, porque ele não come carne, né? Estava fazendo uso prévio de creatina via suplemento, ou tinha uma taxa de filtração glomerular menor que 40 e uma glicada acima de 9 e dislipidemia. Então, as pessoas não entraram no estudo, tá? Para vocês conhecerem um pouco do perfil e imaginar aí o paciente de vocês. O grupo creatina suplementou 5 gramas por dia de creatina todo dia. Então, não teve essa história de carregamento, manutenção. Não teve isso. A gente já discutiu isso em outro webinar aqui, falando que carregamento não é necessário. Já falamos isso outra vez. Não entrar na fase de manutenção tem um custo-benefício melhor. Então ele fez isso, 12 semanas, 5 gramas de creatina todo dia, e o grupo placebo recebeu a mesma quantidade, 5 gramas, só que destrose, tá? Exercício. Foi feito treinamento aeróbio, intensidade moderada, com exercício de força. Então, era um treinamento concorrente, durou 3 meses, né? 12 semanas. 3 vezes por semana as pessoas treinavam. O que eles avaliaram? Hemoglobina glicada, que está glaciada, glicada, está errado. A área sobre a curva, que é aquele teste oral de tolerância à glicose. Você toma uma garrafinha de glicose e faz a curva de glicemia e de insulina, tá? Os índices de hipersensibilidade à insulina, e aí, a nível molecular, para entender o que aconteceu aqui dentro, por que essas coisas podem ter melhorado ou não, ele mediu a expressão dessa proteína GLUT4, que é a responsável por carregar a glicose para dentro da célula. Então, o primeiro resultado que a gente está vendo aqui, olha, é o teste oral de tolerância à glicose. Esses diabéticos passaram os 3 meses, então, sobre treinamento e suplementação de creatina, não teve controle da dieta, isso é muito legal, porque é mundo real. As pessoas foram para casa, mantiveram a alimentação habitual delas, mas elas tinham que vir treinar e tomar creatina. Então aqui não tem influência da dieta, é um efeito do suplemento e do exercício, tá? Então o grupo placebo é o grupo que só treina.
O grupo creatina é o grupo que treina e toma creatina. Então a gente vê que tem um efeito do exercício, tá? Cada linhazinha dessa aqui é uma pessoa, tá? Que foi suplementada. E aqui a gente está vendo, aqui é o individual, aqui a gente está vendo a média. Então, quanto menor esse resultado, melhor, porque a gente está vendo aqui a área da glicose. Isso significa que a glicose desaparece do sangue mais rápido. Então, essa pessoa ela consegue colocar a glicose para dentro da célula. Ela tem mais sensibilidade à insulina. Quanto menor, melhor, né? Só que a gente vê que o grupo que treinou e tomou creatina, a sensibilidade à insulina era muito maior. Veja só, porque a glicose realmente entrava dentro da célula muito mais em relação ao grupo que só treinou. Poxa, que interessante. Então, realmente, a creatina, ela sensibiliza mais o músculo, a ponto de o músculo captar mais glicose lá para dentro. Sim, isso é um efeito hipoglicemiante, pessoal? De certa forma, é. É um hipoglicemiante oral, né? E aí o marcador bioquímico, olha, o estudo durou 3 meses, por isso que se faz hemoglobina glicada, porque é um exame que você só repete a cada 3 meses, porque ela é a média dos últimos 3 meses no comportamento da glicose. E a gente está vendo aqui que o grupo que só treinou, olha, não teve uma redução, ó, de hemoglobina glicada, ó. O grupo que treinou e tomou creatina teve uma redução muito mais expressiva na média do açúcar ao longo desses 3 meses. Poxa, que interessante, né? Então a gente está trabalhando captação de glicose e isso está refletindo no comportamento da glicemia dessa pessoa ao longo desses 3 meses. Olha que legal, né? E como é que isso se dá, né? Como é que isso funciona? 5 gramas por dia, fácil de usar, né? Não tem nada demais, associado a um programa de treinamento. Se eu controlar a alimentação, obviamente o resultado tende a ser mais expressivo, né? Mas como é que isso acontece, né? Bom, a creatina, a gente armazena ela dentro do nosso músculo de duas maneiras, né? A gente armazena ela como creatina livre e como fosfocreatina, creatina fosfato, fosforilcreatina. Aí é a forma como você quiser chamá-la. Esse fosfato que a creatina carrega, que é a chamada moeda energética, ele tem a capacidade, o nome já diz, fosfato, né? De fosforilar. Fosforilar significa adicionar fosfato em alguém, né? E esse alguém que recebe o fosfato, ele aumenta a sua atividade. Quando uma proteína está fosforilada, pode ser o contrário também, mas na maioria dos casos é porque ela está mais ativa, ela está trabalhando mais. Então, aumentar o conteúdo de fosfato no músculo através da creatina vai ativar uma via de sinalização, que a gente tem vários nomes para ela, PI3K, AKT, mTOR, P70, 4-BP1, e tem um monte de gente aí dentro que já ganhou destaque. Mas a gente sabe que essa é uma via, se fosse falar, é a via do quê? É a via de captação de glicose, é a via de tradução proteica, né? E um dos mecanismos pelo qual a creatina age, o primeiro deles, é aqui, né? É aumentar a fosforilação dessa via e aumentar, olha só, a translocação, ó, de GLUT4 para a membrana. Então, essa proteína que fica presa aqui dentro, quando ela é fosforilada, ó, ela viaja lá para a membrana e ela capta a glicose e põe a glicose para dentro da célula. Esse é um dos mecanismos que se discute e é bem evidenciado, a gente vai ver. O outro, né? A creatina ela pode aumentar a secreção de insulina diretamente lá no pâncreas. Mas aí é de se questionar se isso é interessante para uma pessoa resistente à insulina. Talvez para uma pessoa saudável isso seja legal. Para uma pessoa resistente à insulina, estou secretando mais insulina, mas ele é resistente. Acho que não é o principal mecanismo quando eu falo de resistência à insulina. Talvez seja aqui dentro, né? E o terceiro mecanismo é a creatina retém água dentro do músculo. Isso não é novidade para ninguém. Isso é ótimo, por sinal, porque o músculo é feito internamente de 60% a 80% de água, né? E essa retenção de água dentro do músculo, olha que interessante, né? Você promove um estresse ali dentro, porque você enche o músculo de água e tem proteínas de membrana ali que sentem esse swelling, esse inchaço muscular. E isso vai ativar, olha só,
genes que são sensíveis à osmolaridade da célula. E esses genes, quando ativados, também podem atuar sobre o metabolismo de glicose. Então, olha que interessante, ela age a nível genético, né? Porque ela pode sensibilizar genes ali osmossensíveis, né? Que são responsáveis por crescimento celular, crescimento tecidual e captação de glicose. Ela pode agir lá no pâncreas, embora isso talvez não seja o defeito ali da resistência à insulina, de modo a aumentar a secreção, e ela pode agir sobre as vias de tradução proteica para aumentar a translocação, essa é a palavra, ó, translocação de GLUT4 lá para a membrana para captar mais glicose para dentro da célula, né? Isso já foi documentado em sim, né? Então, aquele estudo com imobilização que eu mostrei para vocês lá no começo, o GLUT4, olha só, né? E imobilização, olha que interessante, né? Só abrindo ele um pouquinho mais aqui. É um estudo também feito com homens e mulheres, são 13 homens e 9 mulheres, uma idade mais jovem, de 20 a 23 anos, imobilizaram a perna direita de cada um dos participantes, né? Da virilha até o tornozelo, ou seja, não mexia a perna mesmo, né? Num ângulo de 160 graus durante 2 semanas. Então, 2 semanas você ficava meio inválido ali. Reabilitavam essa pessoa depois de tirar o gesso, né? E aí faziam 10 semanas de reabilitação, 3 sessões de reabilitação por semana. E aí a suplementação teve tudo aquilo que a gente falou, os 20 gramas por dia durante a imobilização, os 15 gramas por dia durante 3 semanas e 5 gramas por dia por mais 7 semanas. Então, olha só que interessante, né? A quantidade de GLUT4 dentro do músculo, né? Aqui é o antes e o depois. A barra branca é o que só imobilizou, a barra preta é o que imobilizou e tomou creatina. Então, todo mundo parte do mesmo nível de GLUT4. Quando você imobiliza, a pessoa se machuca, ela engessa a perna, ela tira o pé do chão, muleta, né? Ausência de gravidade, o GLUT4 cai, né? Isso aqui é o efeito do desuso muscular. Mas quando ela entra em desuso muscular com creatina, ó lá, ela perde menos GLUT4. Então, ou seja, o metabolismo de glicose dela é menos impactado. Legal, aí essa pessoa entra na reabilitação. Ó lá, isso aqui não tomou nada, só imobilizou. Aí ela começa a ganhar GLUT4 depois de 3 semanas, esse GLUT4 se mantém ao longo das próximas 7. E o grupo que está tomando creatina, ó, além dele não ter caído, ele passa a aumentar mais ainda o conteúdo de GLUT4 na membrana. E olha que legal, né? Você tem um efeito realmente crônico, sustentável ao longo do tempo, pelo menos a nível molecular, né? E aqui um dado um pouquinho confuso de entender, vamos tentar explicar para vocês saberem o que pode acontecer, né? Nível de glicogênio muscular. Vocês veem, né, que a pessoa que entra no processo de reabilitação é estímulo mecânico, é força, né? Reabilitação é isso. Só o fato dela fazer força depois do deslize, ela já passa a ganhar mais glicogênio, e a pessoa que toma creatina passa a ganhar mais ainda. Só que passado 10 semanas, olha só, esse conteúdo de glicogênio parece que ele cai. Parece que ele normaliza o que ele era antes da imobilização, né? E aí você vai olhar aqui embaixo, ó, que eu destaquei, o conteúdo de fosfocreatina, ó, tanto do placebo quanto do creatina, né? Ele também, ele aumenta depois, ó, 89, ele estava 80, ele vai para 89, é significativo, e depois ele cai. Você perde creatina muscular mesmo tomando creatina. Que estranho, né? Porque se a gente está entrando numa dose de manutenção, por que que eu vou perder creatina, né? E o conteúdo total de creatina no músculo também diminui. Olha, durante a reabilitação ele aumenta, né? De 128 para 143, e aí ele cai para 118. Caramba, mas por que que isso acontece? Uma das explicações que esses autores tiveram para isso é isso aqui, ó. Existem trabalhos antigos mostrando que quando você suplementa a creatina numa dose alta, alta, entenda acima de 5 gramas, 10, 15, 20, por muito tempo, e foi o que aquele estudo fez. Ele ficou usando 20 gramas por 2 semanas, 15 gramas por mais tantas semanas. Ele usou dose alta em longo prazo. Você induz uma regulação negativa de conteúdo de uma proteína que transporta a creatina para dentro do músculo. Você perde a atividade dela. Ou seja,
Já temos evidências desde 1998 que não se usa creatina em alta dose por muito tempo. O ideal é você usar essa dose de 5 gramas mesmo como uma dose de manutenção, porque é uma dose mais segura, né? E o custo-benefício parece que vale mais a pena. Aquele trabalho do Bruno com diabéticos tipo 2, olha só o que ele mostrou. Isso é muito legal, né? Essa linha pontilhada aqui são pessoas saudáveis, são pessoas que não têm diabetes, não têm resistência à insulina. Então a gente está vendo o conteúdo total de GLUT4 deles. Aí essas barrinhas, os dois são diabéticos. Aqui é o diabético antes de começar a treinar e tomar creatina, dos dois grupos. Olha só que interessante, né? O diabético, ele não tem menos GLUT4 em relação a uma pessoa saudável. Ele tem a mesma quantidade de GLUT4. Aí ele passou a treinar, ele não ganha mais GLUT4, ele não ganha mais proteína, mesmo se ele treinar e tomar creatina. Qual que é o problema da resistência à insulina? Não é o quanto de GLUT4 você tem. O problema é esse GLUT4 ir para a membrana, é ele subir lá para captar a glicose. Aqui a gente está vendo quanto que uma pessoa saudável tem de GLUT4 na membrana. Olha só como ela tem mais em relação a uma pessoa diabética, ó. E aí essa pessoa diabética passa a se exercitar, olha lá, ela começa a ganhar mais GLUT4 na membrana. Mas se ela se exercitar e tomar creatina, ela passa a ter mais GLUT4 até que uma pessoa saudável. Olha o potencial que esse suplemento tem para ajudar aquele número de pessoas que a gente viu no mapa dos Estados Unidos, que hoje sofre com um quadro de diabetes e excesso de peso. Olha quanta gente a gente pode ajudar se a gente conseguir, isso aqui sem dieta, se a gente conseguir olhar para atividade física e suplementação em 3 meses. Olha que legal. A gente tem uma ferramenta e tanto na mão, né? Mas e depois de 3 meses, continua usando? Bom, se você continuar diabético, acho que sim. Qual que foi a minha dor? Por que que eu te dei creatina? Porque você estava resistente à insulina. Então, enquanto você estiver, julgo que é necessário que você continue suplementando, tá? Existem efeitos colaterais para essa população? Pessoal, isso já foi estudado e muito bem estudado. Tem trabalhos que chamam a atenção realmente para saúde renal frente à suplementação de creatina, tentando linkar a creatina com isso. Mas veja, alguns desses trabalhos têm algumas misturas aqui. Tem gente usando esteroide anabolizante no meio, ou a pessoa não reporta se está usando alguma coisa ou não. Será que é a creatina mesmo? Será que esses trabalhos eles são bem controlados? Tem uma metodologia de inclusão e exclusão tão boa? Será que não é a ciclosporina, a metandiona, os outros 17 tipos de suplemento que você está tomando ali? A coisa que você toma e você não falou que você está tomando? Será? E quando a gente parte para trabalhos que são bem controlados, olha só, estudos longitudinais, prospectivos, que duram ali, ó, semanas, né? 8 semanas, 21 meses, 3 meses, né? E pergunta para esses trabalhos, né? Creatina faz mal para o rim? É arriscado? E todo mundo fala que não. Os estudos bem controlados já falam que não, né? E tem estudo aqui, que foi feito a maioria com saudável, mas olha só, mulher pós-menopausa, né? Ah, e o diabético, será que tem resistente à insulina? Será que tem efeito? Bom, isso já foi estudado também, né? Olha só, suplementação de creatina não prejudica a função renal de diabético tipo 2. Aqueles mesmos autores que falaram sobre o efeito terapêutico investigaram também o efeito colateral, né? E olha só, pelo clearance de EDTA, que é um bom marcador, marcador padrão ouro, né? De função renal, você nota que não tem nenhuma alteração da creatina sobre as taxas de filtração glomerular, a saúde renal desse paciente. Então, é um suplemento eficaz e seguro, sim, para o tratamento de diabetes tipo 2. Quando a gente for avaliar saúde renal, é importante que a gente olhe tudo, né? E não um marcador só. Então, olha, isso aqui são os efeitos da suplementação de creatina na função renal de diabetes tipo 2, com todos esses marcadores renais sendo avaliados. Alguns se alteram por causa da suplementação de creatina? Nenhum. Nenhum.
Então, essa é uma história que já foi resolvida, muito bem resolvida, e a gente não tem que inibir o uso do suplemento por causa de ciência mal feita, tá? É um suplemento eficaz, seguro, extremamente interessante para quadro de resistência à insulina. Eu vou deixar aqui meus agradecimentos a vocês. Espero que eu tenha ajudado, esclarecido. Está aqui meu contato de novo. A rede social da Performance, essa primeira aqui é do Instagram e essa segunda aqui é do YouTube. Essa aula está indo para lá para vocês assistirem de novo. Tem tantas outras lá para vocês aproveitarem, se educarem e tirar dúvida com a gente, tá bom? Fica aqui o meu agradecimento a todos vocês e temos alguns minutos aqui, temos 10 minutinhos aqui para tirar dúvidas de vocês. Obrigado, pessoal. Nicastro, obrigada, viu, aí pela aula, super aula. Tirou, acho que, vários mitos, né, que se colocam aí em cima da creatina, principalmente em termos de suplementação de dose, de mitos aí que acaba caindo nas redes sociais e, infelizmente, as pessoas acabam acatando para si, né? Muito legal, parabéns pela aula. Obrigado. Vou dar uma lida aqui no chat, tem o pessoal interagindo, mandando boa tarde. Temos aqui pergunta do Dr. Alessandro Chaves. Como é o diagnóstico da resistência à insulina? Existem várias formas de se fazer. A gente pode fazer isso por um teste oral de tolerância à glicose. Normalmente a gente associa marcadores, né? O nutricionista não dá diagnóstico. O nutricionista nunca pode dar diagnóstico. Isso é feito por um profissional da área de medicina. Eu atuo com médicos do esporte. Normalmente a gente pede testes mais dinâmicos, o teste oral de tolerância à glicose, mas a gente precisa de pelo menos 3 exames sequenciais iguais, feitos ao longo de um tempo, que confirmem isso. Não é a partir de um exame. Você faz um teste oral, faz uma glicemia, faz uma insulinemia, repete daqui a um tempo, repete de novo daqui a um tempo. E se essa sequência de exames ela se confirmar, o médico, não o nutricionista, ele vai dar a triste notícia da resistência à insulina. Agora temos a pergunta da Carol Gouveia. A relação do aumento do GLUT4 e creatina para diabéticos é a redução de inflamação que causa a redução da resistência à insulina? Não, não. Entendi a sua pergunta. Resistência à insulina é um quadro inflamatório e causa prejuízo no metabolismo de glicose, sim. Mas a creatina não é um anti-inflamatório. Então, ela não age sobre as vias inflamatórias que geram essa resistência à insulina. É outro mecanismo de ação. Ela age sobre as proteínas que fosforilam o GLUT4 para captar ele na membrana. Sem dúvida, você levantou um ponto muito importante. Sem dúvida, esse lado inflamatório não pode ser ignorado, mas isso a gente cuida através da dieta. Obrigada, Nicastro, pela resposta. Jaqueline Costa agradeceu, excelente aula. Graziele Gonçalves também, obrigada pela aula. Daiane, aula maravilhosa. Iraildo, aula excelente. Patrícia, parabéns pela aula. Obrigado, quem está elogiando. Michele Genari fez mais uma pergunta. Existem um tempo de base que um paciente possa fazer de uso da creatina ou o uso pode ser contínuo? Isso em pacientes saudáveis e praticantes de atividade física. É fora do contexto da aula. A gente sabe que falou muito aqui de resistência à insulina. Está me falando de uma pessoa saudável por motivos esportivos. As condições para que a gente prescreva creatina no cenário esportivo são, primeiro, dieta. Eu preciso tentar quantificar um pouco do consumo de proteína animal dessa pessoa, para ver se ele já não atinge um conteúdo, porque às vezes a dieta hiperproteica ela já atinge um conteúdo de creatina alto. Não por quantidade só, mas pelo tempo que ele vem fazendo isso. Se ele já vem consumindo muita proteína animal na dieta por muito tempo, ele já vem saturando os estoques de creatina dele. Então, a primeira coisa a olhar é isso. Segundo, demanda. Quem determina se ele precisa de creatina no exercício ou não é o treino. Então, precisa conversar com o treinador para entender volume, intensidade e periodização. E por quanto tempo ele vai ficar submetido àquilo. A creatina ela aumenta volume de treino, ela não aumenta a intensidade do exercício. Ela é uma fonte de energia, logo ela vai aumentar o volume de treino. Então, enquanto se fizer necessário trabalhar com volume de treinamento, sim, faz sentido utilizar. Se você não trabalha com volume de treinamento, você trabalha com intensidade, talvez ela ajude, mas menos. Então, acho que você olhando dieta e conversando com o treinador, e tem que fazer isso,
Não tem outra saída, pessoal. Nutricionista não prescreve treino. Nutricionista não entende de treino. Assim como o médico não entende de dieta. A gente não gosta quando alguém se mexe na nossa área. Então vamos fazer o mesmo com o nosso colega da educação física. Não vamos aconselhar treino, né? Vamos conversar com ele e entender as demandas de treino. E entender se realmente ele está numa fase de progressão de volume, progressão de carga, se isso se faz necessário ou não, tá? Mas se fizer necessário, sim, não há nada que iniba o uso em longo prazo. Pode utilizar. Daiane Félix perguntou: pacientes com síndrome de ovário policístico, que na maior parte delas têm resistência à insulina, seria interessante usar essa estratégia? Sem dúvida, é uma indicação muito importante, junto com o exercício. Nutricionista Natália, obrigado pela aula. Muitas vezes recebo paciente com resistência à insulina, mas apenas com o exame de glicemia em jejum, e nem sempre uma HbA1c. Há como acompanhar se a creatina está sendo efetiva além de exames? Como acompanhar se a creatina está sendo efetiva além de exames, mas os exames eles são um ótimo indicador, né? Tem como a gente acompanhar assim, mas aí a gente não está falando da parte clínica, né? A gente está falando da parte esportiva. Acabei de citar um exemplo, um exercício. Como é que eu vou saber se a creatina está funcionando para aquele indivíduo que está treinando? Eu vou ligar para o treinador e falar: está conseguindo progredir o volume? Não é o paciente não sabe de treino. Todo mundo no consultório treina pesado, todo mundo. E eu acredito que é pesado para eles, mas eles não têm a linguagem técnica do negócio. Olha, está conseguindo progredir volume, está conseguindo progredir carga, é isso que o treinador tem que falar. Ali a gente vai ter um indicador se está funcionando, né? Mas isso é esporte. Quando a gente fala da parte clínica, principalmente o que a gente falou hoje, que é a resistência à insulina, a gente precisa de marcadores bioquímicos, tá? Aí glicemia, insulina, glicada a cada 3 meses, porque glicada é um exame comportamental, né? Que é bem importante. Eles podem ajudar e, eventualmente, pedir um teste oral de tolerância à glicose. Maria Luísa perguntou: diabéticos que já têm problemas renais podem usar a creatina? Sim, sim. Se fizer exercício, sim. A Maria Almeida perguntou: pensando em energia, poderia ser vantajoso para crianças com paralisia cerebral? Temos poucos estudos sobre isso. Teria alguma consideração? Eu não tenho nenhuma consideração, porque eu vou ser bem honesto com você. Eu não sei. E quando eu não sei, eu não sei. Eu não vou me aventurar a falar. Desculpa, mas está totalmente fora da minha competência. Isso eu não sei. Ela agradeceu. Nossa. Bom, acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser colocar nos comentários, agora é a hora, o momento. Temos mais uns minutos? Temos, né? Temos mais 3 minutinhos. Se alguém ficou com dúvida, manda lá mensagem para a Performance ou para mim. Luciana Martins está levantando a mão, quer falar alguma coisa, fazer alguma consideração? Não. Bom, acho que, Nicastro, que é isso. O pessoal está agradecendo aqui a aula. Obrigado. Já esperamos pelo próximo webinar aí, ansiosos. Também espero vocês no próximo. Fiquem atentos, tanto na minha rede quanto na da Performance, porque a gente divulga com bastante antecedência e gostaria muito da presença de vocês. Obrigada, Nicastro. Obrigada a todos pela presença. Obrigado, e até a próxima.